Boa noite, gente. Tinha tempo que a gente não dava uma aula diferente de sexta, então fico feliz de ver umas carinhas que as pessoas não conseguiam ir na sexta. Ou uma turminha mais nova. Uhum. Também acho. Tá, então hoje a gente já vai ver análise combinatória, que é um conteúdo que cai bastante no Enem. Então, o que é análise combinatória? A análise combinatória é um conjunto das contagens. Então, o que é contagem? É quando a gente tem um conjunto de coisas, então pode ser um conjunto de canetas, um conjunto de alunos. Não importa muito o que a gente está estudando, a gente só parte do princípio que a gente tem um conjunto de coisas diferentes e que a gente quer determinar de quais jeitos diferentes a gente consiga juntar essas coisas. Então, o princípio, o primeiro que a gente estuda na parte de análise combinatória é o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo. Então, se a gente tem um conjunto de objetos, a gente quer saber todas as combinações possíveis desse conjunto de objetos, a gente simplesmente precisa multiplicar cada um desses conjuntos e a gente chega no total de combinações. Então, um exemplo muito fácil. Imagina que eu tenho um armário, tá? E daí no meu armário eu tenho 5 camisetas, 2 calças e 3 tênis. Quantas combinações de looks possíveis vocês acham que eu consigo com esses elementos aqui? 30. E como que vocês chegaram nesse resultado? Isso, então vocês falaram, bom, eu tenho 5 camisetas. Vezes 2 calças, né? Vezes 3 tênis, né? Então eu tenho um total de 30 combinações diferentes de roupas que eu conseguiria usar, né? Tenho com essas 11 prendas, né? São 10 prendas, eu tenho roupa para um mês inteiro. Eu tenho um mês inteiro que eu posso usar roupa diferente. Interessante. E percebam uma coisa importante. Cada elemento ele é independente do outro. Então, tipo, eu não me limito. Eu posso usar a mesma camiseta independente da calça, independente do tênis. Então, a gente vai para cenários onde as coisas não são uma independente da outra. Então, existe uma coisa chamada de princípio aditivo. Então, são elementos que eles não podem coexistir ao mesmo tempo e daí a gente tem que somar ao invés de multiplicar. Então, se eu tivesse feito essa pergunta de um jeito diferente, ao invés de 5 camisetas, 2 calças e 3, se eu falasse assim, eu tenho 5 camisetas, 2 calças, 2 pares de bermuda, 2 bermudas e 3 tênis. Como que vocês acham que seria essa conta? Eu posso usar calça e bermuda ao mesmo tempo? Depende da pessoa. Tá, mas aí agora a gente vai partir da premissa de que você vai usar ou calça ou você vai usar bermudas. Então percebam que esse problema mudou aqui. E isso é uma coisa que não está explícito no problema, é porque a gente sabe que a gente vai usar lógica e dizer, tá, peraí, eu não vou usar calça e bermuda ao mesmo tempo. Como é que se faz o cálculo? Como que você faz? Não, é a pergunta que... Sim, essa é a pergunta. Como que a gente faria esse cálculo? Duas calças mais duas. Uma vez. Pode falar. Cabeça. Mas pode falar. A gente pegaria o 30, que seria o valor total, e pegaria cada informação, que seria a bermuda, calça, o tênis, e pegaria 30, e pegaria o 5, que é o cálculo, que é o valor, é o número de bermudas que tem, e diminuiria por 30. Aí depois pegaria o 30, o valor do 30, diminuindo por 5, e também reduziria por 2. No caso, você não vai usar bermuda e calça ao mesmo tempo. Uhum. E meio que seria essa a lógica, daria para ver quantas combinações eles fazendo no cálculo. Isso é muito próximo, tá? Pode falar. É quase isso. Ele é multiplicar por 30. Então, como que a gente vai fazer essa conta aqui? E como que isso se relaciona com o princípio aditivo? Eu posso usar... Existem 2 possibilidades. Ou eu uso 5 camisetas, 2 calças e 3 tênis, que são essas 30 combinações aqui. Ou eu vou usar 5 camisetas, 2 bermudas.
vezes 2 bermudas, vezes 3 tênis, né? Isso aqui, quanto dá? Isso aqui também dá 30, né? Então, quantas combinações? O que eu faço com esses dois 30 aqui, galera? Eu vou somar eles. Aí dá 60 possibilidades. Então, aqui dá 60 possibilidades. Esse é o princípio aditivo. Muda o número de bermudas para 3. E daí. Se eu mudar o número de bermudas para 3, a gente muda aqui. Fica 5 vezes 3 vezes 3. Fica 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 5 é 45. E aqui fica 15 a mais, né? Fica 75. Uhum. Galera, então ele não multiplicou por 2, tá? Ele fez outra nova conta parecida com a outra, só que trocando as calças pelas bermudas. Alguma dúvida? Tá. Existem 3 coisas que são muito importantes entender em problemas de combinatórios. A primeira é saber se dentro das possibilidades todas coisas acontecem independentemente, como são as camisas, as calças ou tênis, ou se são coisas que a gente vai ter que somar. Se são uma, não pode acontecer com a outra. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. A segunda coisa que a gente tem que entender é se dentro do problema a gente pode ou não pode repetir o mesmo valor. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai definir uma senha para um ping de acesso ao nosso celular. E daí esse ping de acesso ao nosso celular, ele permite 3 posições diferentes. 1, 2 e 3. E daí vamos pensar em 2 cenários. Se eu posso repetir o mesmo número para os 3 dígitos do meu ping, quantas combinações vocês acham que eu consigo fazer? Considerando que eu posso usar números de 0 até 9. Então, de 0 até 9 eu tenho 10 dígitos diferentes. Aqui de novo, o princípio é multiplicativo. Então, na primeira posição do meu pin, eu tenho 10 números. Deixa eu trocar a cor aqui. Tá, no primeiro eu repeti o mesmo. Eu tenho um número... na primeira posição, eu posso usar um número de 0 a 9, certo? São 10 dígitos diferentes. Na segunda posição, eu tenho 10 dígitos diferentes. E na terceira posição, eu tenho 10 dígitos diferentes. Vocês entendem que quando eu falo... Essa preta? Tá. Tá funcionando. Troquei sábado. Então, o que eu quero dizer com repetição é que se eu escolhi, por exemplo, o dígito 9 no meu primeiro dígito da minha senha, eu posso escolher 9 de 9 no segundo dígito e eu posso escolher 9 de novo no terceiro dígito. Então, aqui eu posso fazer 10 vezes 10 vezes 10, eu tenho um total de 1000 combinações diferentes. Se eu posso repetir dígitos na minha senha. Então, se, por exemplo, se o celular é feito por uma senha numérica de 3 dígitos, se uma pessoa quer tentar desbloquear seu celular, ela precisa tentar 1000 combinações diferentes para conseguir achar a senha de vocês no máximo, assim. Claro, ela provavelmente vai achar no meio do caminho, mas no máximo, ela testando 1000 combinações diferentes, ela acha a senha de vocês, se for de 3 dígitos. Isso, por exemplo, é uma das utilidades de análise combinatória. A gente tem mais ou menos a noção de quanto que segura uma senha de acesso ao e-mail, ao celular. Tá, o que acontece quando a gente faz sem repetição? Então, vamos de novo. Vamos ao princípio multiplicativo. Na primeira posição da minha senha, eu tenho 10 dígitos, né? Mas aí, quantos que eu tenho na segunda posição da minha senha? Eu tenho 9, né? E quanto que eu tenho na terceira posição? 8, né? Tá, então 9 vezes 8, 10 vezes 9 vezes 8 é 90 vezes 8. Que é 72, né? Então... 720. É 720. Então, observem que eu tive quase 280 senhas a menos, né? Porque eu não tenho repetição. Tá. E se fosse letras, né? Então, se fosse letras, quantos... Geralmente isso está na questão, tá? Mas quantas letras a gente tem de diferente no alfabeto que possa ter numa mesma posição? Acho que é 26. 26. 26. Então, Desde a última reforma ortográfica, né? Eram 24, eu acho, aí incluiu o Y e o W. mas geralmente as questões falam, considerem que tem 26 letras no alfabeto.
E daí, por exemplo, aí a senha seria, se fosse letra mais número, seriam 36 possibilidades. Tá. Então, esse é o segundo ponto que vocês têm que ficar bem atentos na hora da questão. Se a repetição ou a repetição não importa. E o último ponto que importa é se a ordem dos valores importa ou não. Então, por exemplo, na questão da senha, claramente, a senha 1, 2, 3 é diferente da senha 3, 2, 1, né? Isso não tem dúvidas, né? Mas se, por exemplo, a gente está fazendo duplas numa sala. Tchau, tchau. A gente está fazendo duplas numa sala. Então, eu faço a dupla Lourenço e Bruno. Vocês concordam comigo que a dupla Lourenço e Bruno é exatamente igual à dupla Bruno-Lourenço? Tipo, não importa quem que está de primeiro ou quem que está de segundo, né? Eles são a mesma dupla. Então, em problemas, por exemplo, que a gente vai ter problemas onde a ordem de uma coisa não importa e vai ter problemas onde a ordem das coisas importa. Isso a gente vai ter que... E essas três coisas, se dá para somar ou tem que multiplicar. Se tem repetição ou não tem repetição. E se a ordem importa, é 100% interpretação textual do problema. Não é uma coisa que vai estar clara na leitura, vai ser uma coisa que a gente vai ter que ler e vai ter que interpretar. Eu considero isso a coisa mais difícil da análise combinatória, que essas três informações vão mudar radicalmente como que é feito os cálculos das questões e são coisas que são 100% interpretação textual. Mas, se a gente passa essa barreira, a gente lê a questão e a gente consegue identificar o que é para ser feito em cada um desses três critérios, a gente vai acertar a questão. Isso aí eu acho que é o mais difícil dessa matéria, que não tem uma fórmula pronta, que nem geometria, tu vai, tem um triângulo, tu sabe a forma do triângulo, para saber, né? Mas aqui a gente vai ter as fórmulas, claro, né? E até caiu no ano passado uma questão no Enem, onde tu nem precisava fazer o cálculo, as alternativas eram simplesmente a fórmula montada, isso respondia a questão, então era bem fácil, assim, se tu soubesse. Eu preciso apagar o quadro, alguém ainda está anotando? O senhor não quer tirar foto? Deixa eu tirar a foto. Tá bonito, né? Ordem alfabética. Enquanto o Jesus vai mostrando aí, que eu perguntei aqui das letras, né? Se é só números, então dá 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Se fossem letras, só letras, seria 26, né? Então seria 26 vezes 26 vezes 26. Que dá? Alguém faz uma calculadora aí? Esse aí não dá pra você de cabeça, gente. 26... Ih, vai dar 900... Não, 1000 e... 17.575. 17.575? É? 576. Ah, tá, eu ia dizer 6 vezes 6 vezes 6, tem como dar 5 no final. Tá, ela falou 6. Então, 17 mil, olha só. Aumentou de 1000 para 17 mil só usando letras. Porque eram 26 letras diferentes, né, enquanto são só 10 dígitos. Por isso que, se vocês forem notar, né, o que rolou nas placas brasileiras recentemente? O que mudou? Trocou um número por uma letra. Né? Antes eram 3 letras e 4 números. Agora são 3 letras, um número, uma letra e 2 números. Tá? Trocou isso. Por que trocou isso, gente? Porque isso foi uma questão, inclusive, eu não sei se foi do Enem, eu acho que foi do Enem. Então, pegando pelo normal, né, que são 3 letras e 4 números, dava, sei lá, dá pra fazer a conta, né, mas sei lá, 100 milhões. 100 milhões de diferentes placas. E aí o Brasil chegou no momento em que já tinha 100 milhões de veículos emplacados e não tinha mais possibilidade. Aí trocar para uma letra um número aumentou, né, 2,6 vezes mais, então aumentou para 300 milhões o número de placas diferentes. Então isso foi necessário porque a gente chegou no limite. Por isso que
filha levou uma batida e o cara danificou a placa. Ela teve que esperou 2 semanas uma placa nova. E mudaram daí pra letra. Ela ficou com outra placa. Então. Então é por isso. A minha do meu carro tá velha ainda, porque eu nunca fui mudar. Tipo, eu não vou pagar pra isso. Enquanto a polícia não me parar, tem que trocar. Não vou trocar, entendeu? Não for obrigatório. Só nas novas placas que eles estão fazendo isso, né? A placa dela. Mas enfim, teve esse caso aí recente interessante que... Eu gostava antes, agora tem só Brasil em cima, eu gostava. Sim, não, isso foi péssimo, né? Isso foi péssimo, era tão legal, né? Tu vê de onde é que é o carro ali, agora é Brasil. Mas tu pode ainda saber onde foi o carro que foi emplacado pela letra. Aí vocês vão A minha mãe sabe de tudo. Meu Deus do céu. No Rio Grande do Sul era I, né? Agora é J, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Agora começou as placas J no Rio Grande do Sul. Mas era I Minha até. mãe sabe tudo. É que a letra tal e tal. Onde? Ela fala que eu acho muito chato. Sabe? Aqui? Frio? Quente? Esse aí. Permutações. Agora vamos falar só uma vez. Ai, eu tô terminando mais pra gente. Como é que eu faço? Esse é bom, a gente não sabe. Uma volta. Eu acho que Sabe como é que tá o deles, né? Gente, algum professor já usou um projetor esse? Já, mãe. Funciona bem? É só pedir pra... E ele projeta bem no meio aqui do quadro. Sim, não tem como desligar. Vou desligar a luz Ele dele. é bem... Ah, sério, meu? Será que botaram uma porra de um projetor que não funciona? Funciona. Não é bem assim. Desliga a luz, ele é um quarto. O projetor tem esse valor? Tá, então. Tá bom, então tá bom. Ah, mas pô, isso é o mínimo, gente. Tem que ser um projetor que funciona com as luzes ligadas. Esse não sabe matemática, não sabe como. Tá, então a gente... Eu vou retomar aqui a aula, beleza? Posso? Tá bom. O senhor está em casa. Aqui, o agrupamento é ordenado e todos os elementos são usados. Tá, então, a gente viu qualitativo, a gente usou o princípio multiplicativo para calcular, fazer algumas contas de combinatória, né? Mas a gente fez algumas contas diferentes, que teve umas nuances que eu passei por alto assim, mas que eles têm nomes diferentes e tem jeito de resolver diferente, que agora a gente vai explicar especificamente cada um. Então, eu vou começar pelas famosas permutações. Então, permutação é um problema onde, primeiro, a gente vai usar todos os elementos que são dados e a ordem importa. Então, a gente tem dois tipos de permutações, na verdade. A gente tem as permutações simples e as permutações com repetição. Então, um exemplo de uma permutação simples é esse problema aqui. Como que eu posso organizar 4 livros diferentes na minha estante? Então, percebam que nesse problema eu tenho que organizar meus 4 livros, né? Então, isso que eu me refiro quando eu falo que todos os elementos vão ser usados. E os livros não tem repetição, né? Eu coloquei um livro na minha estante, não vai aparecer ele magicamente de novo, né? Então, ele é um problema sem repetição, onde a ordem importa, né? Porque eu precisamente quero ver quantas ordens diferentes dos livros eu posso colocar. Então, a ordem importa, não tenho repetição, e eu tenho que organizar todos os elementos, né? Então, basicamente, esse problema a gente resolve como? A gente resolve, tá. E o que é o fatorial? Todo mundo sabe o que é o fatorial? O fatorial é basicamente um jeito matemático. Então, todo mundo... Esse problema, pelo princípio multiplicativo, eu coloco um livro na minha estante, né, o primeiro, daí eu tenho 4 opções. Daí, no segundo,
eu vou ter 3 opções, né? Daí no terceiro posição eu vou ter 2 opções e na última posição eu vou ter uma opção. Essa ideia de que a gente está lidando com um problema sem repetição, então basicamente fica a multiplicação do primeiro número menos L menos 1, vezes L menos 2, vezes L menos 3, a gente representa isso com um símbolo de exclamação, e a gente chama isso de fatorial. Então, o fatorial é basicamente um jeito de resumir essa operação, de pegar um número e multiplicar ele por L menos 1, por L menos 2, por L menos 3, tá? E ele é muito útil em análise combinatória porque essa operação acontece com muita frequência quando a gente lida com alguma permutação ou arranjo sem repetição. E daí um problema com repetição é aquele que a gente viu da senha, só que para o problema da senha, é que permutação com repetição não faz muito sentido, né? Porque como não tem repetição, eu nunca vou usar todos os meus elementos, né? Porque eu tenho elementos infinitos. Mas seria tipo, se eu tenho 10 dígitos, eu faço, seria 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes, né? Seria tipo 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? Tá. Mas geralmente quando você fala de permutação, você fala de permutação simples, que é quando eu não tenho repetição e eu tenho que fazer o fatorial dela. Quando tiver uma questão, ele vai me falando que tipo de análise ele é? Ou faço uma permutação? Não. Geralmente tu tem que interpretar. Óbvio que não. Não, com certeza não. Não, Dificuldade é essa? Tá. Então agora vamos falar de arranjo. Arranjo é quase igual a permutação. De novo, a gente tem um problema onde a ordem importa. Onde em geral, de novo, aqui tem arranjo simples e arranjo com repetição. Mas falando de arranjo simples, que os elementos a gente usa cada um só uma vez, a única diferença entre arranjo e permutação é que eu não vou usar tudo, eu não tenho todas as posições para usar. Então, por exemplo, se eu quero saber a combinação de 5 alunos, eu posso ter um problema que seja a combinação de 5 alunos em 3 posições diferentes. Eu quero escolher 3 alunos de 5. Então, ao invés de eu fazer 5 fatorial, eu só tenho 3 posições e eu vou fazer 5 vezes 4 vezes 3. Então, vocês percebem que se isso aqui fosse um problema de permutação, seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Mas como é arranjo, a gente tem lugares específicos para preencher, a gente só utiliza os elementos referentes a esses passos. Alguma dúvida aqui em relação ao arranjo? É tipo pegar um grupo, né, gente? A permutação usa tudo, mas o arranjo pega uma parte só. Então, por isso que tu não vai até o final ali da permutação, né? Então tipo, se vocês pensarem assim, vocês sempre vão conseguir fazer arranjo. Arranjo é uma permutação, mas eu tenho espaços definidos, aí eu só vou fazer uma parte do fatorial, não vou fazer o fatorial inteiro. Daí, eu acho que esse é o jeito mais fácil de decorar. Dito isso, tem uma fórmula do arranjo. Então, se eu tenho um arranjo de n peças em p posições, ela vai ser o fatorial sobre n menos p fatorial. Que isso aqui é exatamente isso aqui, tá? Tu faz o fatorial, tu faz só uma parte do fatorial, tipo, tu faz o fatorial das posições que tu tem, e daí tu meio que tira o restante do fatorial para ficar só a parte que te interessa. Essa é basicamente a fórmula do arranjo. Mas vocês, eu nunca decorei isso aqui, tá? Eu sempre pensei desse jeito. Tipo, eu vou só multiplicar as posições que eu preciso. E a mesma coisa, gente. Só que, lamentavelmente, o jeito de escrever isso matematicamente é... É meio assustador, mas isso aqui é só um jeito de representar o que eu fiz aqui em cima, tá? Não são coisas diferentes. Que nessa questão do Enem que eu falei do ano passado, as alternativas eram tipo isso, assim. 7 fatorial sobre 5 fatorial. Era a questão lá, acho que era uma coisa de médico lá, de grupos que tu pode selecionar de médicos, enfermeiras, uma coisa assim. E não pedia para calcular, mas só para dizer como que ia ficar a expressãozinha. Professor, eu lembro que teve uma ano passado também que era uma senha. Não era da URGS? Essa da senha? Caiu uma na URGS de senha também, ó. Não, era uma senha, era 5
Alguma coisa que... Teve essa da placa também, que eu acho que foi questão do Enem do ano retrasado. É. Não porque eu fiz ano passado. Tá, gente. E combinação. Qual que é a diferença da combinação? Na combinação, que nem a gente falou, a ordem não importa. Então, por exemplo, se a gente tem 15 alunos diferentes, a dupla Lourenço e Dona Almeri, daí seria a mesma a dupla que Almeri e Lourenço, né? Então, a gente pode pensar a combinação como um arranjo num primeiro momento. Então, tá, eu quero fazer duplas, né? Então, eu tenho 15 vezes 14. Tenho duas posições. Só que daí eu tenho que descontar as duplas que se repetem, né? E como que eu desconto as duplas que se repetem? Eu divido pelo fatorial da dupla. Então, nesse caso, da fatorial do conjunto. Então, duplas são duas posições, eu divido pelo 2 fatorial. Se em vez de duplas, a gente estivesse fazendo o trios, seria a permutação dos trios, que seria 15 vezes 14 vezes 13, dividido por 3 fatorial. Se fosse um trio, Trio, dupla. Tira aquele igual ali, né? O igual. Hã? O igual no meio dos dois ali. Isso aqui não é igual. E qual que é a forma disso aqui? Então, seria basicamente a mesma fórmula do arranjo, que n fatorial sobre n menos p fatorial sobre p fatorial. Isso aqui seria o equivalente a dividir pelas coisas repetidas. Então, isso aqui é a fórmula da combinação. Combinação de n em p. Acho que no exemplo da dupla ali fica fácil, gente, porque se tu seleciona uma dupla, como o Jesus falou, né? A dupla que eu fui selecionar primeiro, depois a Almeri, é a mesma dupla do que a Almeri foi selecionar primeiro, depois eu. Logo, se a gente só contar assim, o número de duplas diferentes, considerando que sejam diferentes, né? Eu e Almeri e eu, a gente vai ter o dobro do total. Por isso que a gente divide por 2. Porque a dupla eu e Almeri é igual a dupla Almeri e eu. Nesse caso, ele não abriria o 15 até os 2 para cortar para aquela número pequeno, porque na escola, uma professora falou para a gente abrir o de cima até chegar no baixo e cortar. Eu posso explicar de onde que isso vem, tá? Não, sim, mas é que ele já fez isso ali, entendeu, Carolina? Ali ele não vai abrir o 15 fatorial porque já está 15 vezes 14, ó. Eu não coloquei o fatorial aqui em cima. Porque eu fiz usando a lógica que eu ensinei o arranjo. Eu tenho duas posições, eu tenho 15 alunos na primeira posição, 14 alunos na segunda posição e acabou. O que tu tá pensando é isso, que daí tu, usando a fórmula vai ficar 15 fatorial sobre 13 fatorial. Aí tu vai fazer 15 vezes 14 vezes 13 fatorial, que tu vai cortar os fatorial, vai sobrar 15 vezes 14. É que eu acho mais fácil de entender assim. Mas por isso... Mas aqui acho que é a mesma coisa que a professora fez. O que o Jesus escreveu ali embaixo. Não, porque ele não abriu, ele só abriu a tela de precisão. Tá. Vai falar dos anagrama? Sim. Eu achei que eu avancei rápido até já, é 10 para as 9. Tem ainda 40 minutos? Tchau, tchau. Eu vou tirar o peito. Tá, agora a gente vai falar sobre um caso particular das permutações. Na verdade, das permutações. Tá, vocês sabem o que é um anagrama?
Ah, eu perguntei duas vezes, mas você não ficou duas vezes. Isso aqui cai muito, tá? Mas basicamente são todas as combinações possíveis. Caralho, peguei a caneta errada. Isso, são todas as combinações possíveis que eu lembro da palavra Brasil. Alguma coisa assim. Todas as com Não, aquilo ali é o fatorial que eu tava dizendo. palavras. Assim, o 4 fatorial, que é esse pontinho de exclamação, significa aquilo ali. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não, a resposta tem que fazer daí. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. O fatorial significa pegar aquele número e ir multiplicando até 1. Tchau, tchau, Joana. 10 fatorial. É 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes Então, 4, por exemplo, vezes 3. Aí só põe isso. meu sobrenome é Jeffers. Exclamação. Isso. Então, o que seriam anagramas desse sobrenome aqui? Seria, por exemplo, YPEZ CEEYP PYEEC CPYEE. Vocês percebem que existem ainda muitas combinações, né? Como que a gente faz esse cálculo? Na verdade, percebam uma coisa aqui, ó. Existe um problema com o meu... Não é que existe um problema, né? Mas para noções de cálculo existe um problema que eu tenho letras repetidas. Então, se eu poderia usar só a permutação, né? Então eu tenho uma, 2, 3, 4, 5 letras e eu poderia fazer 5 fatorial. Só que se eu faço 5 fatorial, eu estaria contando... Se esse meu E eu chamasse de E1 e esse meu segundo E chamasse de E2, eu estaria considerando que Y é um P... Que isso aqui e isso aqui são coisas diferentes. E é a mesma coisa, né? Aqui só para ficar claro que, tipo... É meio que o mesmo problema da combinação, só que dentro de um problema de permutação, né? Se fazer 4 no material. Também não resolve, porque o número de vezes que... Como eu tenho só uma letra, o que está acontecendo, na verdade, é que eu estou duplicando. Então, se tu fizer 4 fatorial, tu vai tirar muitas mais combinações da que tu precisa tirar. Então... Acho que aqui fica claro que na prática o que vai acontecer é que vai ter 2 vezes, para cada posição que essas 2 letras tiver, se eu só fizer 5 fatorial, eu vou ter duplicado a contagem, né? Então, se eu dupliquei a contagem, na verdade o jeito fácil de resolver isso é só dividir por 2, né? E acontece que se eu, em vez de 2 letras repetidas, se eu tivesse meu sobrenome, sei lá, fosse Epeze, tivesse uma 3E, aí teria que dividir por 3 fatorial. Mais ou menos igual ao problema da combinação, tá? Por que o 2 não fica fatorial? Porque 2 fatorial é a mesma coisa que 2. Mas ele também fica fatorial. Então, por exemplo, a palavra banana. A palavra banana tem 3 A repetida e 2 N repetida. Daí, como que a gente calcularia as combinações, os anagramas de banana? 6 fatorial, 2, 3 fatorial, 2 fatorial. Exatamente. Isso aqui fica... Olha, já tá piada. Hã? É isso aqui. Eu tô fazendo aula já tem 2 semanas. Entendi. Gente, por que fatorial e não só 3 ou só 2?
É porque vocês estão interessados em ver qual é o número de combinações que vocês têm nessas repetições, né? Ou seja, Eu vou comer uma pizza. No caso é 6 porque 6 palavras, 3 porque repete o A 3 vezes, 3 vezes. 2 o N 2 vezes. Mas a minha pergunta é, por que nesses momentos a gente usa divide por 3 fatorial e não só por 3, por exemplo? É porque, ó, no caso da A, eu tenho 3 A's. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa que o Jesus, por mais que no problema original eles são idênticos, eu vou diferenciar eles neste momento. A1, A2, A3. Tá? Então, eu tenho a seguinte palavra. Eu tenho a palavra ban. Tá? E eu tenho 3 As. Quantas opções de As eu tenho para colocar aqui? Eu gastei uma. Quantas opções de As eu tenho para colocar aqui? Quanto que é isso aqui? E é desse 3 fatorial. E é desse 3 fatorial que ele vem aqui. Então, claro que fica difícil explicar desse jeito, mas na verdade, quando a ordem importa, meio que a gente está fazendo uma outra combinação, tá? Pegando nesse caso as 3 letras, depois as 2 letras, ou se fossem 7 letras, seria 7 fatorial, tá? E esse fatorial daqui, que veio no caso das letras banana com a letra A repetida 3 vezes, palavra banana, é o mesmo fatorial que aparece aqui, no caso da combinação. Tá, gente? Então, essas fórmulas... Por que eu achei super importante ver primeiro essa explicação aqui do Jesus sobre arranjo? É porque essas fórmulas, por incrível que pareça, elas são intuitivas. Tá? Vocês veem isso aqui, e até hoje eu não entendo, tá? Tipo, eu vejo e é confuso, é feio, de onde que vem esse N menos P... Depois tem outra letra aqui embaixo. Mas se vocês forem pela intuição e vocês entenderem combinatória, fica muito mais fácil. Dito isso, é difícil ter uma boa intuição em combinatória. Letras. Tá? Isso. Cada letra que se repete e o número de vezes que ela se repete na fatorial. Desculpa? Então, tipo, o A se repete 3 vezes. Então, por isso que 3 fatorial. E o N se repete 2 vezes. Nesse caso, a ordem não importa. Não importa. São 2, isso. Então é 5 fatorial sobre 2 fatorial. Claro, desse jeito aqui... Não, desse jeito a ordem também não importa. Nesse caso não importa. Porque tanto faz qual dos 3 As que eu coloco aqui, quais são os 2 restantes e qual é o último. Tanto faz. Né? Vou botar mais um desafio aí. O conteúdo que eu trouxe acabou aí, tá? Achei que ia demorar mais pra passar tudo. Bom, dá uma palavra aí pra gente fazer anagramas. Abóbora. Hã? Abóbora. Abóbora, boa. Então vamos lá, número de anagramas, palavra abóbora. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, 7 fatorial. Aí vamos ver, que letras que se repetem aqui. Tem o O, que se repete 2 vezes, então vou dividir por 2 fatorial. Tem o B, que se repete 2 vezes, mais 2 fatorial. E tem o A, que se repete 2 vezes, mais 2 fatorial. Nesse caso, a senhora não importaria ou não? Não, aí é sacanagem, né? Não, mas aí talvez a questão diga, né? Considere a abóbora, né? É aqui, né? Não, considere o O com acento diferente do O sem acento. Aí, beleza, aí esse O não se repete, né? Aí tu excluiria 1, 2 aqui. Professor, ideia do céu que eu vou fazer. Eu só coloco, tipo assim, os 2 e as letras que se repetem. Isso, e o número de vezes que elas se repetem. Ah,
Então, ó, 7... O O não repetição não quer vir um O. Oi? No caso, se o O não repetisse, não colocaria o 2 dentro. Isso, no exemplo dela ali. Isso, no exemplo dela, se a questão dissesse explicitamente, considere o O acentuado, né? Diferente do O sem acento, aí não haveria 1, 2 aqui, ó. E aí é só o B e o A que se repete 2 vezes cada um. Então 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, ó, a gente vai expandir o fatorial, né? Que é isso aqui que acho que a Carolina estava dizendo antes, que é, tipo, a gente para ali. Aqui no parar no 2 fatorial é inútil, né? Porque é 2 vezes 1 depois, né? E aqui embaixo, 2 vezes 1, 2 vezes 1. Aí a gente deixa um 2 fatorial aqui não expandido só para cortar aqui. Né? E aí vai ficar 2 vezes 1 que é 2, 2 vezes 1 que é 2, 2 vezes 2 é 4. A gente corta todo esse 4 aqui, né? Que isso aqui é 4 com esse 4 aqui. Nas questões a gente corta bastante, né? E aí dá 7 vezes 6 vezes 5. Vezes 3? Vezes 3, isso. Então, 7 vezes 6 é 42. 42 vezes 15. 420 mais 210, 630. Tá, beleza. Agora eu quero acrescentar outra coisa. E se a gente quer os anagramas da a palavra abóbora que começam com a letra R? Não ficaria 6 fatorial? Se estiver no nome da função. Fingi que ninguém falou nada. Então, agora aqui, mas muito bem, isso aí, né? A gente vai botar, eu gosto de pensar sempre assim, ó, como se fosse o 7, eu botei certo aqui, 3, 6, 7, 8, não tem uma mais. Botar os 7 espacinhos aqui como se fossem as 7 letras e pensar, tá, minha restrição é começar com a letra R, então eu marco R aqui já. E ele fica fixo, né? Eu não vou mudar esse R aqui. E agora, pro resto? Bom, pro resto sobraram 6 letras, né? Então aqui vai poder ser 6 letras. No momento que eu usei uma letra, vai ser 5 aqui. Depois vai ser 4 aqui. Vai ser 3 aqui. Vai ser 2 aqui. 1 aqui. Mas ainda eu estou repetindo os Os e os As e os Bs, né? Então eu ainda vou ter que dividir tudo isso. Isso aqui vai dar 6 fatorial. Dividido pelo 2 fatorial. 2 vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? Vai dar um pouquinho menos, né? Vai dar dividido por 7, né? Que é a mesma conta que a gente fez aqui, só sem esse 7. Então daria só para pegar também aquele valor e dividir por 7. Vamos adiante. Deixa eu tirar a foto do quadro aqui. Eu acho que só tiro o acento da abóbora lá. Nossa, eu nem tinha pensado no com acento. Tá, e agora? No mesmo exemplo, as questões vão começar a complicar aí, ó. Eu quero saber o número de anagramas que a letra R e a letra A estejam juntos. Estejam sempre juntos. Seu aniversário, que legal, vai ver, eles façam umas perguntas. Então, agora vamos pensar. O número de anagramas que o RA... Deixa eu copiar aqui de novo, né? A gente está falando da mesma palavra ainda, abóbora. E eu quero que o R e o A sempre fiquem juntos. Ó, vou de novo pensar aqui nos meus 7 letras, né? E vou considerar a primeira opção, que é o RA, tá fixo aqui nas primeiras 2 letras. Beleza, sobraram quantas letras daí? 5, né? Que vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza? Mas eu vou ter que dividir agora pelas letras que se repetiram. Só que cuidado, agora eu já usei um A aqui, né? Então o A, sobrou só um A agora. Então o A não se repete mais. E aqui, o B e o O se repetem. Eu vou dividir, deixa eu escrever 5 fatorial por 2 e 2 fatorial. Mas isso é a única possibilidade que eu tenho do R e o A estar junto? Porque agora eles podem estar na segunda e na terceira posição, né? Então pode ter uma letra aqui, aí pode ter o R e o A aqui fixos, e depois outra letra aqui, outra letra aqui, outra letra aqui, outra letra aqui, né? 3, 6, 7.
Hã? Mas é isso aí. Isso são as questões mais difíceis, assim, Isso aqui é o mais difícil que pode entender para vocês. E aí agora é o mesmo raciocínio, né? Aqui pode ser 5 letras, ficou fixo aqui, 4, 3, 2, 1, vai ser a mesma coisa, né? 5 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. E eu vou agora avançar mais uma vez agora com o meu R e o A. O R e o A podem estar aqui. Então agora pode ter 5 aqui, 4 aqui, 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui. Vai ser a mesma coisa. Tu vê aqui? Só isso aqui já tornou bem mais trabalhoso, né? E é esse o jeito mesmo, gente. Eu acho que tem que ser bem visual, assim, para não se perder também, né? Agora o RA pode estar aqui, ó, na quarta e na quinta. Aí, de novo, aqui pode ter 5 letras, aqui pode ter 4, aqui pode ter 3, aqui pode ter 2, aqui pode ter 1. 5 fatorial sobre 2 fatorial sobre 2 fatorial. E agora, agora o RA pode estar aqui. E mais uma aqui. Vai ser a mesma coisa. E por fim, o RA pode estar nas duas últimas. 1, 2, 3, 4, 5, E como que a gente agrega todos esses resultados? Pois é, e agora? A gente vai multiplicar tudo isso? Esse mensagem. Agora a gente, Vai fazer São Paulo? a gente faz um e multiplica, certo? 2, 3, 4, 5, 6. Daí, alguém vai falando pessoal. Oi? Eu faria só um, porque não importa a produção. Isso, tipo assim, a gente está só fazendo todas as combinações com RA na primeira e na segunda. Depois todas as combinações com RA na segunda e na terceira. Então a gente vai só somar esses valores todos, não multiplicar, porque não é como se para cada combinação que tivesse aqui, eu tenho outras tantas combinações aqui. Não, eu tornei elas independentes. Aí aplicando o princípio aditivo lá que o Jesus falou antes. Então a gente vai somar tudo isso. Do seu jeito, todo mundo falou que é para somar, né? O que tu falou é isso, por exemplo. Que eu faria no final das contas, ó. Por 6, né? É a mesma coisa que somar 6 vezes. Então, ó, eu tô somando uma coisa 6 vezes, né? Então é 6 vezes essa coisa. Então eu posso fazer no final 6 vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso já pode ser a resposta. E se na Tá? questão, na alternativa, tiver 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Será que passar? Então, isso aqui, ó, 6 vezes 5 fatorial é a mesma coisa que 6 fatorial? Dividido por... Sobre 2 fatorial. Né? Porque se eu abrir 6 fatorial não vai dar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1? Então é a mesma coisa. Eu posso... Isso é a cara de uma questão... é mal. Nossa, se aqui tivesse a resposta aqui... A gente não foi muito maldoso com fatorial, mas fatorial por si só, tem muita coisa que dá pra fazer. Mas é a mesma coisa, Caroline, porque se eu pego um fatorial e eu multiplico pelo número logo acima desse fatorial, eu sempre posso adicionar esse número dentro do fatorial, porque né, isso vai funcionar sempre. Ó, tipo, 10 fatorial. Sim, ali na frente só não poderia ser menor. Isso. Não poderia ser menor. 10 fatorial. É 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se eu multiplico por 11 aqui na frente, isso vai dar a mesma coisa que 11 fatorial. Porque vai ser 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Quer dizer que essa aqui deu uma coincidência, pelo jeito que a gente Isso. deu 6 vezes 5 fatorial, e coincidentemente deu 6 fatorial. Então, acho que esse tem mais um fracasso que dá pra escrever. Então, Mas aí o Enem é ter né? essas questões aí, elas conseguem escalar bem rápido, bem difícil, tá? Ser bem difícil. Porque isso aqui foi o básico ainda. Tipo assim, dá pra complicar ainda mais o anagrama, dizendo assim, quantos anagramas que uma vogal sempre fica junto de uma consoante? Então, gente, aí eu nem saberia fazer isso aqui, na verdade, tem que pensar. Porque tem que pensar em todas as possibilidades, como é que uma vogal fica junto de uma consoante? Bom, tem que ser AB, BO, RA, e é isso, né? Então teria que fazer AB, BO e RA. E fazer isso aqui, tudo para os 3 ainda. Enfim. Mas tem um tempinho ainda? Que horas são? 12. Vamos fazer essa da placa. Fazer essa da placa aí, ó.
Eu acho que caiu isso... Eu acho que foi 2023, hein? Bota no Google aí alguém, questão, placa, Enem. Ó, a placa antes era 3 letras aqui e 4 números. 4 dígitos, né? Vamos botar assim. Tá? E aí a questão, se não me engano, perguntava quantas novas placas agora poderiam ser feitas com a nova regra, que era 3 letras, aí um número, um dígito e... Não, um dígito, uma letra e 3 dígitos de novo. Então aqui a nova regra era 3 letras, aqui um dígito, aí aqui uma letra e aí aqui 3 dígitos de novo. Tá? Dando um exemplo, né? O meu carro aqui, ó, IVQ, a placa antiga ainda, né? 6300. Tá? Isso era uma placa antiga. 3 letras e 4 números. Aí na nova placa pode ser que é IRZ2, aí B, aí 3, 5, 7. Essa é a placa nova, se vocês cuidarem, sempre tem essa segunda letra, né? Professor, E agora? nesse caso da permutação, não seria só fazer ali na letra 26 no dígito 10? Ou ele Não entendi, pode falar de novo? Como assim? Porque pode repetir a letra. Pode repetir a letra, sim. Então seria 26, onde é uma... Isso, então na velha é 26 letras. Aí pode repetir, então a segunda letra pode ser 26 também. E a terceira letra pode ser 26 também. E aí depois só podem ser 10, 4, 10. Isso, então depois dígitos de 0 a 9 são 10, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, né, na nova seria só vezes 6. Tá, vamos, alguém faça a calculadora aí, porque, né? Tinha que calcular, né? Nem isso aí. Não, ele dava impotência a resposta. Ah, dava impotência. Aham. Tá. Ah, vamos calcular aqui, cara. — 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 mil, né? 175.155.760. Será que não é isso? Não, milhões, 100 milhões. 175 milhões. 760, 3 Então tá aqui, ó. Tá vendo? A indústria do carro foi tão bem sucedida no Brasil que nós conseguimos emplacar 175 milhões já de placas. Não chegou nisso, né? Mas estava chegando próximo, por isso que teve que mudar, né? Aí na nova, eu vou repetir bastante aqui, né? 26 vezes 26 vezes 26. E aí agora aqui é 10 dígitos aqui. Mas agora 26 letras aqui e 10 vezes 10 vezes 10. Deixa eu tirar isso aqui porque, né, parece menos. Quem diria que não ter ferrovias ia ter consequências? É isso que eu estava fazendo só, mas estaria 1.6 ainda. Sim, sim. 2.6. E aí agora pode alguém fazer de novo aí? 17 milhões, 576 milhões. Não, aqui. 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10. Ah, não, peraí. Bota no... Não, Maior que isso. Sim, vai dar bem maior, cara. São 4, 4, 5, 69, 7, 6, 0, 0, 0, 0. Então foi para 4 bilhões 569 milhões
760 mil. Então, assim, espero do fundo do coração que a gente não precisa emplacar 4 bilhões de carros, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos ter transporte público de qualidade para ninguém precisar ter carro. Isso contando só no Brasil. Isso, no Brasil, é. Nesse caso, a ordem importa. Nesse caso, a ordem não importa. Aqui? Não. Quer dizer, a ordem importa, sim. A ordem importa. Mas a gente tá falando de permutação aqui, né? Não de... A gente não tá pegando um total, só uma parte como arranjo e combinação. A permutação, sim, a ordem importa, né? A coisa I e RZ é diferente da Z e RI. Tá? Mas o Jesus falou que a resposta não estava em números, né? Então, pelo menos, eles foram parceiro aqui para... Então, como é que a gente pode escrever essa conta aqui só em potência? Ó, 26 vezes ele mesmo, 3 vezes, né? Então, isso aqui é 26 ao cubo, vezes 10 na quarta. E aí, essa aqui nova, ó, é 26 agora na quarta potência, porque eu tenho mais um 26. E 10... Nossa, aqui eu botei uma a mais, né? Não. Porque ele morreu de lugar. Ah, tá. Isso. Não, peraí, gente, não faz sentido. Tem que ter 7 ao total, né? Tá aqui, ó, é um 10 a mais aqui, ó. Não, senhor, você tem que ter... Claro. Não, mas aqui eu errei, então. Aqui eu errei, ó. Que era, ó, eu substituo um dígito por uma letra. Não, tá errado aqui, ó. Tá, então aqui na verdade não é tanto assim, né? É 4 milhões, 45 milhões. Então vai dar 26 na 4 vezes 10 na 3. Eu não lembro o que era a pergunta exatamente, se era o número, eu acho que era qual que é o novo número de placas possíveis. Que era isso aí, 26 na 4 vezes 10 na 3. E deu bem mais de 3 milhões. Nessas funções, a quantidade de placas que podem ser utilizadas é igual a... Então. E tá assim, 26 na 4 vezes 10 na 3. Na verdade, não tem nenhuma com 26 na 4. Tem a só de 26 na 3 e 10 na 4. Mas eu entendi o seu raciocínio. Peraí, deixa eu ver. Vamos anular a questão de definição. Tá, ó, 26 letras, ele fala, né? E os 4, essa mudança possível da questão de cada... Sorry, eu não lembro se eu já agradeci, mas obrigada. De nada. Não, mas essa aqui é diferente, ó. Essa é de 2017. Essa tava falando da mudança antiga ainda, de 1999. Que foi quando fizeram aquela placa de 3 letras e 4 dígitos. Não, essa é outra questão. Mas tem essa questão mais nova aí. Porque eu acho que antigamente era 3 dígitos daí, eu não lembro. Eu não lembro como é que era antigamente. Mas seria muito melhor, né, gente? Se fosse só letras, né? Se pudesse ser permitido letras em todas. Aí daria fazer aquelas placas legalzinhas com nomes, né? Poderia botar teu nome ali, no teu cachorro, na letra. É mais fácil decorar, né? Oi? Tem? Não, mas tu pode fazer assim, agora até ficou mais fácil, porque tem uma letra a mais, né? Mas antes tu podia botar 3 letras, tu pode comprar a placa, né? Tu sempre pode comprar uma sequência que tu quer da placa. Mas aí tu ia ter que usar que as pessoas faziam assim, usavam um número que parece uma letra, tipo um né? Que parece um I. Aí faz uns nomezinhos assim, mas nunca dava pra ser só a letra, né? Infelizmente, seria legal, né? Se pudesse. É isso, então? Eu não teria uma... Sexta é geografia.